Fiscalização está aqui a atuar, né, conformidade à lei, lei 19/22, mais um a ser interpelado neste preciso momento, a fazer xixi na rua. E estamos aqui, né, a administração, melhor, a fiscalização do município do Kazenga interpela o cidadão por estar a urinar na rua. Estamos aqui está o piquete, onde o senhor será responsabilizado. Assim estamos nós a organizar o país. Lá está, foram pegos. Pode ser tarde, mas nunca, porque nós estamos aqui mesmo para organizar o país. Os cidadãos, por mijarem na via pública, foram interpelados. À primeira vista, este vídeo parece ser engraçado e quando a gente percebe que tem ali a polícia envolvida, a coisa fica mais séria. E pode parecer comédia, mas nós sabemos que a polícia angolana é tradicional, não costuma se envolver em vídeos de comédia. Quer dizer, existem alguns vídeos, mas somos muito tradicionais, essas questões aqui. E o vídeo é autêntico. Está a ser mesmo filmado pelos fiscais, claro, com duas gêneses, para mostrar ao chefe de que de facto o trabalho está a ser feito e também para mostrar aos angolanos de que de facto agora em Luanda a coisa mudou, mijar na rua é crime. E atenção que existe um código de contraordenações onde urinar na rua faz parte mesmo de um atentado ao pudor, de uma violação à higiene pública, uma violação à convivência social. Tanto, e se você reivindicar, se agora, né, os fiscais te interpelam e te convidam para ir à esquadra móvel para seres ouvido e você resistir, ainda pode ser detido. Pois claro, a depender do lugar e da forma como você urinou, pode levar uma multa no momento. Esperamos que lá exista um ATM ou então um cofre para que paga a multa, o dinheiro vai mesmo para o tesouro. Esperamos que o dinheiro vai mesmo para o tesouro. Okay? E o valor, por acaso, também não sei quanto que se paga em casos de multas, mas no caso de Angola está legislado e é crime. Juristas, pode-se mesmo chamar crime ou é melhor chamar uma contraordenação? Porque também há a diferença, os termos também ditam a leveza ou a seriedade da questão, mas é uma contraordenação, ok? E pode ser, sim senhora, punido por multa se você urinar nas ruas de Luanda. Agora estão ali os fiscais, quer dizer, para além de ser vergonhoso, engraçado, ainda pagas. Se resistires, pagas mesmo, pode ser mesmo detido e levado para a cadeia. Portanto, não resistas quando os fiscais te mandarem parar para justificares por que razão você urinou na rua e claramente analisar se de facto foi claramente uma questão de urgência, foi um atentado ao pudor, uma violação às regras de boa convivência ou então uma violação ao regime público. Ponto. Vamos aqui olhar para esta matéria que é séria e a gente grava para que o vídeo seja entregue a mais pessoas e os angolanos, jovens angolanos, saibam que de facto agora o cuidado é maior. Antes de sair de casa tens de fazer xixizinho porque senão se fizeres na rua, como muitas das vezes fizemos, podemos pagar uma multa. Eu acho que todos nós algum dia já urinamos na rua, de noite, de dia, no pneu do carro de alguém, em uma árvore, em uma parede. Eu já urinei na rua, confesso aqui algumas vezes. Mas por que eu digo quase todos nós? Porque nós estamos a olhar para uma sociedade, para um país, onde a existência de urinórios ou casas de banho públicas, contam-se. Existem algumas. Em certas horas estão fechados, estão encerrados. Estão abertos, os que existem estão abertos das 9 da manhã às 15h30, a hora em que a funcionária pública, porque pertence às empresas públicas, pertencem ao Estado, as casas de banhos que existem, pertencem ao Estado. Logo trabalham das 9 ou das 8 às 15h30. Quando a senhora da limpeza vai-se embora, ela fecha aquilo e leva, ok? E está aqui o primeiro erro. Primeiro é que existem pouquíssimas. Segundo é que trabalham em horário limitado. Terceiro é que pertencem ao Estado. Ok? E enquanto existirem casas de banho ou urinórios nestas condições, nesses formatos, todos nós estaremos em condições de fazer xixi na rua, mas todos nós mesmos. Alguns com mais cuidado, outros com mais... hoje em dia eu já não posso fazer isso, porque se eu estou na rua e estou apertado,
O mínimo que vou fazer é entrar para um bar, para um restaurante, para um quintal, um bar, compro uma água, ou compro uma cerveja, faço xixi, saio, ou entro num quintal, peço por favor para poder entrar. Hoje em dia também entrando nas casas alheias, epá, ou seja, ainda podem te sedar e te tirar um órgão, atenção à jogada. Portanto, preciso ter muito cuidado, procure de preferência por um bar, por uma loja, é para uma empresa poder entrar aí e fazer a coisa tranquilamente. Porque essas questões biológicas surgem quanto menos esperamos. Muito mais quando você passa muito tempo na rua. Não é? Muitas vezes nós saímos para fazermos muita coisa, e acabamos mesmo por passar o dia todo na rua e claramente precisamos de fazer necessidades em várias questões. Mas o problema está em o Estado não pode ser o responsável pelas casas de banhos públicas. Se agora vamos agora prender os que fazem isso na rua, nós precisamos, antes dessa medida, antes dessa medida, cada um vai urinando no bar, no bar, na empresa, na loja, no restaurante, no quintal ali que existirem, enquanto nós organizamos um concurso público para darmos esse trabalho às empresas privadas. Já que no país faltam mesmo empresas. Está aqui a oportunidade de negócios. Para quem quiser construir urinórios recicláveis ou casas de banho em vários pontos da cidade, concurso público. Ganha esse direito. O Estado não vai gastar nenhum dinheiro, nem vai comprar o serviço. A pessoa coloca os urinórios, coloca as casas de banho, vai cobrar 100 kwanzas, 50 kwanzas, e tudo automático, e 24 horas por dia, não fecha. Lá onde a pessoa entra, faz xixizinho, ou faz o número 2, paga lá na máquina, na caixa, e vai-se embora, a máquina autolimpa-se. No dia seguinte, chega uma senhora, chega um senhor, faz a limpeza de base e a coisa continua a funcionar. É uma oportunidade de negócio para os demais, para agentes aforradores, para jovens que até têm ideias, precisam apenas ir ao banco com plano de negócio, o banco emprestar dinheiro, comprar da China, ou até inclusive, mesmo fazer, nós temos muitos jovens talentosos, podem fazer urinórios recicláveis e colocarmos na rua, ou podem fazer casas de banhos móveis, ou inclusive construir mesmo em betão, entre vários diferentes pontos da cidade, e os jovens ganharem dinheiro com isso, empregar e ganhar dinheiro com isso. Isso aqui é uma oportunidade de negócio. Mais do que reclamarmos, do que de facto é um atentado ao pudor. Imagina você fazer xixi na rua e uma mãe, uma criança, uma mulher, um rapaz ver o teu instrumento sem querer. Depois tu fazes na rua e as mãos, não lavas? Fazes na rua, das 5 passos, cruzas com um amigo, pá, então, como é que vai? Depois de pegares no teu instrumento, pegas da mão do outro e o outro vai comprar uma bola de Berlim, pega a bola de Berlim, epá, calma aí. Estamos aqui não só a tentar a cidade, tornar a cidade muito mais mal cheirosa, como também a criar doenças. Se eu faço xixi, não lavo as mãos, saúde do meu amigo, ou então vou comprar uma cena, vou comer, epá, atenção a jogar, está aí a cólera, não é? Portanto, é um problema sério, precisa sim de soluções urgentes, sim. Concordamos com essa medida de prender, de interpelarem os... Eu acho muito engraçado, desculpa que estar a rir, eu acho engraçado, eu acho que devia existir um modo muito mais diplomático, ou colocamos como fazíamos o SEBEM antigamente, né? Havia um programa do SEBEM, onde fazia, como é que chamava aquele programa do SEBEM? Era Não Suja a Rua, Contribua. Lembra-me aqui, se verem comentários, havia um programa do SEBEM, passava pela TPA, que interpelava pessoas que faziam estas questões na rua. E eu acho que existem outros modos, antes de pedir a multa a alguém, quando sabes que a 100 metros do lugar não tem casas de banho. Então, como é que você vai me multar por eu fazer um xixizinho num contentor, bem cuidadinho, cuidar bem dos meus instrumentos? Você me cobra para poder pagar multa quando naquele circuito de 100 metros não tem casas de banho. Não faz nenhum sentido. Quando mesmo a própria esquadra móvel que está ali não tem uma casa de banho. Agora, se na esquadra móvel tem uma casa de banho disponível, está escrito casa de banho pública, como se diz? WC móvel, onde as pessoas podem ir fazer até gratuitamente porque é da polícia, mesmo assim as pessoas estão a fazer na rua, eu posso multar. Eu preciso, enquanto o dono do país é o Estado, organizar condições de base para que as pessoas tenham onde urinar. E mesmo assim, aquele que não quiser urinar no urinório, na casa de banho pública, esse sim deve ser multado, porque esse aqui tem condições de fazer em lugares claramente preparados, até que se pagam 50 cêntimos, 10 kwanzas, 5 kwanzas, 100 kwanzas. Depois a gente aqui discute o preço.
mas tem que ser o mais barato possível, como acontece em outras cidades, onde assim o xixi se paga, na estação de comboio, na cidade, na rua, na via pública. Outras cidades se paga. Ok? Existem casas de banhos públicas e não são gratuitas. Se quisermos aqui usar os países mais desenvolvidos como exemplo, eles têm sim, nós também vamos ter e vai se pagar. Seja lá do Estado ou privado, vamos ter que pagar pelo xixizinho, ok? Porque aquela casa de banho tem que autossustentar-se. Tem que pagar salário da pessoa que limpa aquilo, para que o dinheiro não venha mais do cofre do Estado, ok? Aquela casa de banho tem que pagar salário das pessoas que trabalham ali e a manutenção, por isso 50 cêntimos. E isso também educa as pessoas, antes de sair de casa, fazer necessidade, ou então fazerem num bar, ou fazerem num vizinho, ou então aguentar a situação, não poder mais, ok? Todos nós somos responsáveis por mantermos a cidade limpa, bem cheirosa, ok? Assim como eu deitar uma garrafa no chão, um saco no chão, claro, não vou dizer que a rua está... Depois não posso dizer que a rua está suja. Quando eu posso pegar o meu papelzinho, colocar no bolso, levar até em casa e colocar no meu... Há esforço para manter uma cidade limpa. Há questões que nós individualmente não conseguimos fazer. Como por exemplo, fazer valas de drenagem, limpar as valas de drenagem, fechar as valas de drenagem, colocar barriqueiras. Há coisas que nós, cidadãos, não conseguimos fazer. Alguém tem que fazer, que é o Estado. Agora, aquilo que eu posso fazer, como por exemplo não deitar o papel no chão, pegar o saco que eu comprei, a jinguba, depois de comer a jinguba, guardar o saco no bolso, deitar em casa. Ou se eu tenho um carro, colocar no carro até em casa deitar. Ou se encontrar um caixote, colocar no caixote. Esses pequenos esforços temos que fazer para que a cidade não seja totalmente suja, já que não temos mesmo que limpar a cidade, para que também não sejamos nós os principais contribuidores pelo mal-estar da cidade, porque depois quem sai prejudicado? É você que todos os dias passa pelaquela rua. Porque aquele que tem o dinheiro público não vai resolver essa questão aí de você todos os dias colocar papel e saco na rua. Não vai. Muito pelo contrário, você que vai pagar o preço em função das doenças que depois vêm dali. Entanto, essa é uma questão que pode passar por um debate público a nível dos municípios, a nível dos bairros, ok? Depois, claramente, as soluções também têm muito a ver com aquilo que eu posso fazer individualmente e aquilo que o Estado devia fazer antes de aplicar essas multas ali. Agora, a questão é que estamos cientes, o problema existe, está ali, eu, cidadão, tenho a minha responsabilidade, o Estado tem a sua responsabilidade, ou faz as coisas, colocando urinórios e casas de banho, ou abre um concurso público, entrega aos privados, ou então os fiscais que estão ali a interpelar as pessoas tenham com vocês um urinório, uma casa de banho móvel, para que as pessoas não possam ser obrigadas a pagarem multa quando não há condições para fazer um efeito. Porque eu, Joaquim, hoje em dia, eu não entraria na casa de alguém para poder pedir para xixi. Eu, no mínimo dos mínimos, entraria para um bar, entraria para um restaurante, entraria para uma empresa, ou aguentava a coisa até chegar ao meu destino. Porque hoje em dia, como o país está, onde estamos completamente desconfiados uns dos outros, em função dos vários males estruturais que existem, a pobreza é um deles, o desemprego é um deles, que faz com que nós agora comecemos a desconfiar de nós. Lá onde há muita pobreza, há muita fome, muito desemprego, há muita marginalidade. E a marginalidade faz com que todos nós comecemos a desconfiar de nós. Ninguém mais deixa a porta aberta, a janela aberta. Ninguém mais deixa o telemóvel no bolso de trás. Todos nós desconfiamos de nós mesmos. Então eu não vou entrar na casa de alguém que eu não sei, se aí a questão é de venda de órgãos, nunca se sabe, está a perceber a questão. Logo, eu preciso olhar para a minha responsabilidade em cuidar da saúde emocional das crianças, das mulheres que vão passando pela rua, para que não possam ver o meu instrumento. Vou cuidando do meu papel enquanto agente que também suja, papel, outras questões que eu vou colocando no chão. E depois exigir que, de facto, o Estado faça a sua parte e o Estado exigir-se a si próprio, criando um curso público para que possa também, claramente assim, promover o emprego. Acho que a coisa é engraçada, dá vergonha, mas é um processo que temos que aceitar, que tem que acontecer. Okay? Manter a cidade limpa também depende disso, de não mijarmos na rua. Qual é a tua opinião em relação a essa matéria? Estamos juntos, faz o like, subscreva e até já, família.